Olá, pessoal! Neste trabalho, uma análise mêmica sobre o EAD na quarentena de Covid-19, analisaremos juntos alguns memes disseminados no Brasil entre 2020 e 2021. O objetivo dessa análise é, além de compreender cada um dos memes que serão debatidos, associar essa compreensão a reflexões acerca de como professores e estudantes, linha de frente do ensino à distância, experienciaram a educação pandêmica. Para que possamos fazê-lo, esta apresentação está dividida em 4 sessões: introdução, memes escolhidos e análise comparativa, considerações finais e referências bibliográficas. Isso posto, todo tipo de delay, bug, problemas de áudio, de vídeo ou de uso das imagens devem ser considerados estratagemas metalinguísticos, apenas. Introdução. A fim de contextualizar os memes que serão analisados, retomaremos, primeiramente, alguns eventos que dizem respeito a um dos períodos mais traumáticos da contemporaneidade, a pandemia de coronavírus. Ainda que os vírus do tipo corona não fossem desconhecidos à comunidade científica, no dia 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, província de Hubei, República Popular da China, em meio a um surto de pneumonia, foi detectada uma nova cepa de coronavírus até então não identificada em humanos. Pouco tempo depois, já disseminado, o surto foi considerado pela OMS uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. À época, em janeiro de 2020, a nova cepa já havia chegado à Europa e desembarcado no Brasil, tendo sido identificada em um idoso recém-chegado da Itália, então epicentro do vírus. Cerca de 2 meses depois, no dia 11 de março, o surto é designado pandemia e, no mesmo mês, com a disseminação em território brasileiro, as aulas passaram a ser suspensas para conter sua propagação. Diante disso, em São Paulo, algumas medidas foram propostas pela Secretaria de Educação do Estado, orientando desde a suspensão inicial das aulas até sua reorganização, replanejamento e retorno, todos pautados na prerrogativa de que, diante das circunstâncias e a partir da resolução de 18 de março de 2020, as atividades remotas poderiam ser computadas como dias letivos. Todo esse contexto desencadeou, não sem motivos, uma série de reportagens, notícias e entrevistas, de modo que pessoas envolvidas, ou não, como também é de praxe, na área da educação, passaram a se posicionar acerca dessa nova realidade. Tais publicações, no entanto, não necessariamente contemplaram a voz daqueles que compunham efetivamente a linha de frente da educação à distância, os estudantes e os professores. Logo, a fim de investigar essa suposta lacuna, este trabalho adotou como corpus um objeto tão comum ao universo online quanto à própria educação à distância: o meme. Essa escolha se pauta na possibilidade de, paradoxalmente, como veremos a seguir, perenizar os registros comportados pelos memes, de modo a analisá-los não só em seu próprio contexto, como também além dele. A partir dessa escolha, investigaremos a conceituação do gênero de forma ligeiramente mais aprofundada, pautando-nos, essencialmente, naquela que lhe foi atribuída pelo Museu de Memes, iniciativa da Universidade Federal Fluminense, cujo fim é servir de acervo para esses objetos, resguardando sua memória e condensando, em um espaço online, a produção científica sobre o tema. Os memes constituem-se como um fenômeno nativo da era digital. Ou seja, são um meio de organização da linguagem ou gênero comunicativo próprio do ambiente digital. Espontâneos moldam-se de formas variadas, desde imagens legendadas a vídeos, bordões ou animações extravagantes. Talhados pela intertextualidade, envolvem necessariamente reapropriações, paródias, recombinações e remixagens. Efêmeros, haja vista sua volatilidade, associada à própria lógica de disseminação de conteúdos online, estruturam-se também a partir de um recorte humorístico,
o qual une comunidades e sujeitos com experiências afins por meio das sensações de pertencimento e não isolamento. Em síntese, conforme a pesquisadora israelense Limo Schiffman, memes não são conteúdos individuais e isolados, mas complexos informacionais que só encontram significado em conjunto. Quando um conteúdo sozinho é disseminado, ele, na verdade, não é um meme, mas um viral. Os memes são contexto. A partir de todo esse quadro, as questões que orientarão as próximas etapas deste trabalho serão: o que exibem esses contextos? Como, a partir deles, seria possível refletir acerca da perspectiva de estudantes e de professores sobre a educação pandêmica? Como podemos mobilizar essas reflexões de modo a, também por meio delas, constituir análises acerca da educação pós-pandêmica? Com essas perguntas, partiremos, então, a análise dos memes escolhidos, que serão investigados aos pares a partir de uma perspectiva comparatista, seja entre um e outro, seja entre um par em relação ao outro. Memes escolhidos e análise comparativa. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Ao comparar os dois primeiros memes, nota-se que não é possível identificar de forma inequívoca os seus locutores. O que se pode perceber é que em nenhum deles se atribui a ideia de culpa a quem quer que seja pela imposição da realidade do EAD. Em ambos, questionam-se os possíveis sentidos da manutenção dessa modalidade educativa em contexto pandêmico, além de, nos dois casos, notarmos extrema rejeição à prática. Ora pelo eu não aguento mais, ora pela imagem de um barco que, sabemos, inevitavelmente afundará. A partir dessas constatações, poderíamos questionar: a modalidade de ensino adotada nas escolas à época pode efetivamente ser considerada EAD? Caso contrário, em que ela consistiu, afinal? Nesse contexto, quais seriam as implicações de desajustes não só terminológicos, mas também pragmáticos e pedagógicos aliados às práticas mobilizadas? E quais seriam, por fim, as funções da escola, seja no período pandêmico ou pós-pandêmico? Você já viu a algazarra que fizeram? Ai, Girl Power, vamos meninas. Eu falei, gente, que isso é um filme? Já em relação ao terceiro e ao quarto meme, é possível delinear com maior assertividade o locutor, que, no caso, seriam os estudantes. Além disso, tanto em um quanto em outro, criticam-se as opções metodológicas escolhidas pelos docentes durante o ensino remoto, para as quais se expressam reações negativas, tais como indignação, fadiga e exaustão. A partir disso e do fato de que o caráter emergencial da adoção de uma modalidade diversa de ensino e muito inviabilizou, à época, a possibilidade de reflexões efetivas acerca dela, poderíamos questionar se o tipo de crítica expressa nos memes decorreria essencialmente da educação pandêmica, haja vista que, ainda que ela tenha sido temerária, questionamentos discentes são provavelmente tão antigos quanto a própria escola. Ademais, poderíamos perguntar de que maneira os memes dialogam com mudanças geracionais, a priori, no que diz respeito à atenção sustentada e a outros procedimentos que envolvem o ato de estudar, sabendo que, conforme indicam pesquisas recentes, eles têm sido afetados pelo uso constante de dispositivos móveis. Mantendo-se a lógica do terceiro e do quarto meme, nota-se nos memes seguintes a manutenção das percepções discentes acerca da educação pandêmica. Todavia, e aqui diferenciando-os dos memes anteriores, percebe-se que seus locutores, neste caso, usufruem da possibilidade de escolha acerca do direcionamento de seus estudos,
o que aponta, por sua vez, no mínimo para o fato de que aqueles que se identificaram com essas postagens possuem dispositivos móveis próprios, internet e outros subsídios tecnológicos para se distraírem, o que não condiz com a realidade de uma enorme parcela dos estudantes. Ademais, materializam-se nesses memes os principais concorrentes, entre aspas, hoje, dos processos de ensino e de aprendizagem, as redes sociais, ora tidas como aliadas, ora como antagonistas das práticas escolares. Desse modo, poderíamos questionar se a concorrência entre as redes sociais e os processos de ensino e de aprendizagem, pontuação tão vívida nos últimos tempos, se iniciou ou apenas reforçou-se e consolidou-se na pandemia. Além disso, podemos também perguntar até que ponto podem se extrair inferências pertinentes acerca da escola odierna por meio de sua análise em contexto pandêmico. Run. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nos últimos dois memes, voltamos ao momento em que não é possível identificar assertivamente os locutores, ainda que se possa supor que sejam eles os estudantes. De todo modo, o alvo dos memes, por sua vez, é facilmente identificável. O professor, sujeito cuja identidade se mostra de forma antagônica, ora expressando fragilidade, ora dominância. Entretanto, ainda que pareçam muito divergentes, os dois memes, supostamente, enfatizam a solidão docente no período, seja em relação à sobrecarga de trabalho, seja porque a própria experiência da aula síncrona é retratada como solitária, o que pode ser corroborado por mais um meme, o qual não iremos analisar. De todo modo, poderíamos questionar se, atrás do rótulo de sujeito de reinvenção, a pandemia reconfigurou a identidade docente, e ainda qual teria sido o impacto efetivo do período pandêmico para este grupo. Além disso, é possível perguntarmos, por exemplo, se há pertinência hoje em se debater a solidão docente, ou se ela foi pretensamente superada junto ao coronavírus. Considerações finais. Uma vez analisados aos pares, podemos, então, colocar todas as duplas de memes em diálogo, de modo a reforçar a proposição de que a investigação do gênero permitiria bons recortes das apreensões dos principais envolvidos na educação pandêmica ainda naquele período. Assim, percebe-se que em todos os casos, o humor memético pode ser utilizado como ferramenta crítica e de crítica, seja ela mais ou menos pertinente aos casos em que se aplica, assim como mais ou menos politizada. Ademais, em todos os quadros, nota-se a difusão de percepções dos locutores que, em diálogo, apontam para um senso de coletividade, haja vistas experiências compartilhadas e a noção de pertencimento veiculada por elas, o que sugeriria, pelo menos até a página 2, uma espécie de consenso sobre os tópicos abordados. Todavia, caberia a nós questionar se a própria natureza cômica dos memes diminuiria a apreensão das consequências em curso da educação na pandemia. Assim como se esse caráter cômico, além de constitutivo do gênero, seria proveniente da maior abertura no tratamento do tema ao longo de todo o período, especialmente por sua ampla disseminação de informações. Referências bibliográficas. Sites consultados. Produção científica consultada. Muito obrigada por assistirem.